Segundo vídeo. Então, o imperialismo no século XIX. Conceito que explicamos aqui é criado por Lenin. Sua obra Imperialismo, etapa superior, olha só, superior ao capitalismo, de 1917. Nesse livro ele analisa a moderna dominação dos países europeus industrializados sobre o território. Olha só, pessoal, quais são os dois continentes dominados? O africano e o asiático. Também é necessário encontrar fornecedores de quê? De matéria-prima. Então, esses países têm essa função aqui, ó, fornecer matéria-prima para a indústria, que queria cada vez mais recurso. Da mesma maneira, o número de desempregos aumentava com o processo tecnológico. E ir para o território uma chance de encontrar trabalho. Então, era uma forma de você explorar as pessoas. Vemos que a expansão imperialista trazia soluções para os problemas criados com a segunda revolução industrial, que é o processo tecnológico. No entanto, para eles que foram subjugados, a dificuldade só aumentava e cada vez aumentava de forma extraordinária. Aqui nós vamos ter uma noção do tanto que essas colônias, que esses países dominaram as regiões pelo mundo inteiro. Vou dar um exemplo aqui, ó, colônias que foram colônias inglesas, né? Olha só, o Canadá, a própria Estados Unidos também foi uma parte aqui colônia inglesa, pessoas fugiram da Inglaterra, tá? Olha aqui, China, Índia como um todo, uma parte aqui, ó, do Egito, olha essa região aqui, a África do Sul como um todo, olha aqui a Austrália, a Oceania. Então, são grandes continentes, tá? Então, as colônias inglesas dominaram o mundo inteiro praticamente. Era a maior potência daquela época das suas dominações coloniais. Outro país muito poderoso aqui, ó, franceses, olha só, Madagascar, parte aqui, ó, dos chamados Coreia, parte quase central da África, uma região aqui, tá? Então, tudo isso aqui é dominação de colônias francesas. A gente vê o tanto que esses países dominaram e subjugaram esses países coloniais. Diferença, olha só, vamos entender um pouquinho. Qual é a diferença do colonialismo para o imperialismo? O que é colonialismo? Entende-se por colonialismo política de um país que exerce autoridade, controle ao território. Então você ocupa pelos seus moradores, você ocupa o território. Vou dar um exemplo dessa dominação aqui, o nosso Brasil. Foi ocupado pelos portugueses. Contra sua vontade, que normalmente são desapossados de parte de bens e direitos que não pudesse ter anteriormente. Quem perdeu os direitos no Brasil aqui, ó, foram os nossos índios. O termo deriva do latim, é derivado do estabelecimento de comunidades de romanos fora do território de Roma. Colonialismo pode ser colonizador ou exploração. Por meio da colonização, os homens espalhados pelo mundo, houve uma intensa exploração de recursos, ó, no territórios colonizados, de forma que a população era aniquilada. Aqui, quem foi aniquilado aqui foram nossos índios, ou transformados em escravos, essa região aqui. Por motivos ocorreram resistências e independências, processo chamado de descolonização, tá? A gente vai ver já na frente, dos impérios coloniais no século XIX. Um bom exemplo dessa questão colonialista é entender a dominação, olha só, acabei de falar para vocês, brasileira, feita pelos portugueses, que se enquadra no contexto histórico das chamadas grandes navegações. Aqui é um bom exemplo a gente ver, né, o colonialismo, que é mostrado aqui pela sola da bota de um conquistador, né? Vem aqui tirar todo o direito dos nossos índios, que são essas pessoas aqui retratadas, né? Que vai pisar, né? Que vai maltratar eles e vai tirar todos os seus direitos. E aqui a gente está vendo, né, uma embarcação com a cruz de esmalta, que é portuguesa. Então é a dominação do colonialismo da coroa portuguesa.
sobre o nosso território Brasil. Por outro lado, o imperialismo aconteceu durante, olha só, século XIX e século XX, baseado em sociedades industrializadas e também sobre sociedades agrárias. O imperialismo se caracteriza especialmente como, olha só, não é ocupação, é apenas dominação econômica, onde os chefes políticos locais conservam a parcela do seu poder. Na África, a gente vê muito pessoas que são ditadores. Tá? Eles dominam essa região. Inclusive, preferem o termo neocolonialismo. Imperialismo europeu, os países industriais da Europa, olha só, os malditos aqui, França e Inglaterra, ou Inglaterra e França, também veio depois o Império Alemão, voltaram-se seus olhos para o continente africano e asiático. Pessoal, esses aqui vieram tardiamente, viu? A dominação. Por causa desse motivo, eles acabaram ocasionando a chamada Primeira Guerra Mundial. Para isso, mobilizaram um grande número de pessoas e recursos a fim de garantir seu domínio nesse território. Domínio, não é ocupação, tá? Essa região de dominar a África é chamada de partilha. Partilha nada mais é do que dividir. Não é pastilha, não, é partilha. Partilhar. Que segura a Conferência de Berlim, olha só. Eles mesmos fizeram a conferência, resolvendo também dominar a Ásia, tá? Que já tinha, interesse desses países aqui, ó. Inglaterra, França e Holanda. Observação. É importante lembrar que a disputa foi uma causa, olha só, que eu acabei de falar anteriormente, da Primeira Guerra Mundial. Que disputa? A disputa por regiões da África. Então, olha só, a briga pelo território da África levou à Primeira Guerra Mundial. Vou dar mais uma pausinha e a gente já vai voltar.